Ok, meus amigos, estamos de volta. Vamos aqui para mais um vídeo. Nós estamos comentando o Código Penal. Meu nome é Fábio Roque e nós estamos nesse projeto de Código Penal comentado. E se você está chegando agora no nosso canal, saiba que nós estamos agora no artigo 24. É isso mesmo, nós já comentamos todos os artigos anteriores em uma série de vídeos aqui. Então, no nosso último vídeo, a gente comentava o artigo 23, que traz um catálogo das excludentes de ilicitude. No nosso vídeo de hoje, veja aí comigo, a gente vai começar com o caput do artigo 24, que exatamente vai nos definir o estado de necessidade. Então, o que é o estado de necessidade? O artigo 24 diz assim para nós, veja lá, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Veja, claro que a gente vai esquadrinhar esse conceito, a gente vai destrinchar cada um desses elementos desse conceito. Mas primeiro é importante que a gente compreenda o seguinte: qual a ideia básica do estado de necessidade? A ideia básica é de que eu vou sacrificar algum bem jurídico para salvaguardar um outro bem jurídico de igual ou maior importância. Bem jurídico que o código chama aqui de direito, direito próprio ou alheio, a gente vai poder chamar também de bem jurídico próprio ou alheio. Então, eu repito, a lógica do estado de necessidade é a lógica de acordo com a qual eu vou sacrificar algum bem jurídico para salvaguardar um outro bem jurídico de igual ou maior importância. O exemplo emblemático, o exemplo utilizado há muitas décadas, é aquele famigerado exemplo da tábua de salvação. Então, a gente tem uma embarcação, a embarcação naufraga, sobram ali dois náufragos e uma tábua de salvação. E um deles mata o outro para ficar com a tábua para si. Isso é um exemplo categórico de estado de necessidade. Eu matei para não morrer. Eu sacrifiquei o bem jurídico vida alheia para salvaguardar o meu bem jurídico vida. Então, essa é a ideia de estado de necessidade. Eu estou sacrificando algum bem jurídico para salvaguardar um outro bem jurídico. Um outro exemplo é também muito conhecido, que é o caso do furto famélico. Então, o sujeito que furta para comer para não morrer à fome. E com isso, veja, ele sacrifica algum bem jurídico, o bem jurídico patrimônio de alguém que está sendo furtado. Então, ele sacrifica o bem jurídico patrimônio para salvaguardar a própria vida, ou a vida de outrem. Pouco importa, não faz diferença. Mas a ideia é essa: eu sacrifico o bem jurídico patrimônio para salvaguardar um bem jurídico mais importante, que é a vida. Isso é estado de necessidade. Então, no estado de necessidade, eu repito, eu sacrifico um bem jurídico para salvaguardar um outro bem jurídico de igual ou de maior importância. Essa é a ideia do estado de necessidade. Agora sim, eu volto para o caput do artigo 24 para a gente destrinchar esse conceito que é dado pelo Código Penal. Veja lá. Então, o Código diz assim, ele começa dizendo: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato. Minha primeira observação, meus amigos, veja, diz respeito aqui a lembrarmos que quando a gente fala pratica o fato, claro que nós estamos falando aqui pratica o fato típico. Por quê? Porque lembre comigo que nós estamos aqui analisando a primeira das excludentes da ilicitude. E eu só analiso ilicitude se houver um fato típico. Lembre que o crime tem 3 elementos: fato típico é o primeiro, ilicitude é o segundo elemento e culpabilidade é o terceiro elemento. Lembre que esses 3 elementos são analisados necessariamente nesta ordem. Ou seja, eu não vou analisar a ilicitude se antes não estiver claro que eu já tenho um fato típico. Só quando eu tenho um fato típico é que eu vou analisar, aí a gente já comentou aqui no último vídeo, se eu tenho um fato típico, ele já é presumivelmente ilícito, aí eu vou precisar analisar se efetivamente existe ou não algum excludente. Ou seja, se eu estou aqui analisando o excludente de ilicitude, é porque eu já sei que eu tenho um fato típico. Então, quando aqui se diz, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato, leia-se quem pratica o fato típico. Voltando lá para o exemplo do furto famélico, se porventura eu furtei ali um pão para me alimentar para não morrer à fome,
Talvez eu nem precise falar em estado de necessidade, porque muito provavelmente já vai cair no princípio da insignificância. Lembra comigo? Insignificância, o furto de bagatela. Porque a insignificância afasta a tipicidade material da conduta. Então, se é insignificante, não tem fato típico. O fato é formalmente típico, porque formalmente está previsto em lei como crime, mas não é materialmente típico, porque não viola de forma relevante o bem jurídico, que ali no caso é o bem jurídico patrimônio. Tá? Então, nesse caso, se é um furto de bagatela, o fato é atípico e, portanto, eu nem vou discutir se cabe ou não o estado de necessidade, tá bom? Volta comigo aqui para a tela. Então, como a gente dizia, para que a gente venha aqui analisar estado de necessidade, é imprescindível, em primeiro lugar, que a gente tenha um fato típico. Aí veja que o artigo 24 prossegue dizendo assim: para salvar de perigo atual. Olha, essa ideia de perigo é fundamental para diferenciarmos o estado de necessidade da legítima defesa. Aqui no estado de necessidade, como nós estamos vendo, nós vamos salvar o bem jurídico de um perigo. Lá na legítima defesa, que a gente vai ver no artigo 25, nós vamos repelir uma agressão. Então, no estado de necessidade, eu repito, eu pretendo ali salvar o bem jurídico de um perigo. Lá na legítima defesa, o que eu pretendo é repelir uma agressão. E qual a diferença entre o perigo e a agressão? É que a agressão, que vai servir ali para caracterizar eventualmente a legítima defesa, a agressão é caracterizada, meus amigos, por uma conduta humana voluntária. Na agressão, eu tenho uma conduta humana voluntariamente dirigida à violação a algum bem jurídico. Então, quando é que eu falo em legítima defesa? Quando, por exemplo, alguém parte para te agredir, alguém puxa uma arma para deflagrar disparos em você. Veja que ali eu estou falando de agressão, eu estou falando de condutas humanas voluntariamente dirigidas à violação a bem jurídico. Aí, se eu vou repelir isto, aí é legítima defesa. Por outro lado, quando é que eu tenho estado de necessidade? Quando é que eu tenho situação de perigo? A situação de perigo pode ser produzida por um evento da natureza, como eu citei aqui, uma embarcação que naufragou. Pode ser que a embarcação tenha naufragado porque o casco da embarcação foi arrebentado por um raio, né? Um raio, ou seja, um evento da natureza. Agora, eu posso ter uma situação de perigo provocada por um animal. Imagina que você está andando na rua, passou no concurso aí, delegado de polícia, e está andando ali em direção ao seu trabalho, está com a arma, e vê um cão ali e ataca uma criança, e você se vê ali compelido a atirar no cão para salvar a vida da criança. Veja, situação de perigo, você estava ali em estado de necessidade. Agora veja como eu mudo o exemplo. Eu disse ali, né, você salvar a criança ali do cachorro, a priori eu tinha ali uma situação de perigo, você estará agindo em estado de necessidade. Mas imagine, por outro lado, que foi o proprietário do cão que queria atingir a criança e manda o cão atacar a criança, e o cão totalmente adestrado vai atacar a criança. Perceba que nesse caso já não é uma situação de perigo para a vida da criança, ali é uma agressão. O cão foi apenas um instrumento para a prática da agressão perpetrada pelo dono do cachorro, tá? Porque ali é um ato, uma conduta humana dirigida ali à violação ao bem jurídico, tá? Bom, volta aqui comigo. Ademais, veja que aqui se diz que o perigo é atual. Lá na legítima defesa, no artigo 25, como a gente vai ver, se fala em agressão atual ou iminente, tá? Bom, seguindo aqui, aí o artigo 24 diz assim: então tem que ser uma situação de perigo que não provocou por sua vontade. Meus amigos, hoje é pacífico que essa expressão não provocou por sua vontade significa dizer não provocou dolosamente. Ou seja, se o sujeito praticou e se ele provocou, se ele produziu uma situação de perigo culposamente, ele poderia sim invocar estado de necessidade. Tá? Então, uma situação na qual vamos imaginar que o sujeito, sei lá, a embarcação que naufragou, imagine que era o sujeito que estava conduzindo a embarcação que cometeu o equívoco que conduziu ao naufrágio. Então, ele vai poder sim, ali no exemplo da tábua de salvação, agredir o outro e ficar com a tábua de salvação, porque ele provocou a situação de perigo em uma situação que não foi dolosamente, ele não provocou voluntariamente. Bom,
que mais aqui? Aí, veja, nem podia de outro modo evitar. Isso é muito importante. Olha, se houver qualquer alternativa, eu não tenho uma hipótese de estado de necessidade. O sujeito que furtou o pão para não morrer à fome, mas ele podia pagar por esse pão, obviamente não é estado de necessidade. O sujeito que matou o outro para pegar a tábua de salvação, tendo uma outra tábua de salvação próxima a ele, claro que não é estado de necessidade. O sujeito que vai e atira no cão que iria lhe atacar, mas ele poderia se abrigar em algum local, isso não é estado de necessidade. Só é estado de necessidade quando o sujeito não tem alternativa, ele não tem outro modo de evitar o resultado. Aí eu falo em estado de necessidade. Volta comigo aqui para a tela. Aí o artigo 24 ainda diz assim: direito próprio ou alheio, claro, significa que existe o estado de necessidade própria, existe o estado de necessidade de terceiro. Então eu posso estar diante de uma hipótese em que eu furtei o pão porque eu estou morrendo à fome, ou eu posso estar em uma situação em que eu furtei o pão para alimentar outra pessoa que está morrendo à fome. Então, é o exemplo lá do romance célebre do Victor Hugo, né? O Victor Hugo, quando escreve Os Miseráveis, a história dos Miseráveis começa assim: o protagonista, o Jean Valjean, ele tinha furtado um pão para alimentar o sobrinho, né? O filho da irmã que estava morrendo à fome. Então isso é estado de necessidade de terceiro. Então eu falo em estado de necessidade quando eu vou salvaguardar um bem jurídico próprio ou de uma outra pessoa, tá? E aqui, para a gente fechar, olha só essa parte final, quando ele diz assim: cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. É aquilo que eu tinha dito no começo, meus amigos, quando eu falei assim: no estado de necessidade eu vou sacrificar algum bem jurídico para salvaguardar um outro bem jurídico de igual ou maior importância. É isso, é essa parte final, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. É isso, é essa ideia no sentido de que o bem jurídico que eu estou protegendo, que eu estou salvaguardando, é um bem jurídico de igual ou maior importância do que aquele que eu sacrifiquei. É isso que significa essa parte final, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, no exemplo da tábua de salvação, é estado de necessidade. Eu estou sacrificando a vida de outrem para salvaguardar a minha própria vida. Veja, o Estado não tem como exigir de mim que sacrifique a própria vida. Por isso, o sacrifício naquelas circunstâncias não era razoável exigir-se. Mesma coisa no furto famélico, eu sacrifico o bem jurídico patrimônio para proteger o bem jurídico vida. Não é razoável exigir o sacrifício da vida para proteger o patrimônio naquelas circunstâncias. Então, isso é estado de necessidade. Por outro lado, eu não teria estado de necessidade se eu inverter o exemplo e eu matar para proteger o patrimônio. Eu sacrificar o bem jurídico vida para proteger o bem jurídico menos importante, que é o patrimônio. Nesse caso, não há estado de necessidade. Só há estado de necessidade, eu repito, quando eu sacrifico o bem jurídico para salvaguardar um outro de igual ou maior importância. Mas não o contrário. Não se eu sacrifico um bem jurídico para salvaguardar o de menor importância. Agora, quando eu faço isso, se eu sacrifico um bem jurídico mais importante para salvaguardar o menos importante, isso não caracteriza estado de necessidade, mas isso tem consequência. Isso enseja uma diminuição de pena. Só que isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo, quando a gente trouxer aqui os 2 parágrafos do artigo 24. Hoje o objetivo foi comentar aqui o caput, que nos traz toda a definição de estado de necessidade, que a gente procurou aqui esquadrinhar cada um dos seus detalhes, uma das circunstâncias que é trazida aqui nesse conceito. Próximo vídeo a gente traz os parágrafos do artigo 24 para fechar o estado de necessidade. Por hoje a gente encerra. Mais uma vez foi um prazer. Fiquem com Deus. Até a próxima e bons estudos.